Olá pessoal, Pastor Dan Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado aqui e obviamente de interesse cristão. Lembrando que os meus esforços como pastor e como teólogo nesse canal visam para a Igreja do Senhor Jesus nos últimos tempos com a fé que salva, fé que vimos ser revelada na sua face e na sua atividade messiânica. Meu agradecimento especial a todos aqueles que vêm compartilhando esse conteúdo, como também levando à frente essas verdades que estão sendo testemunhadas em vídeo aqui para vocês, que são verdades incontestáveis, melhor dizendo, ok? Bom, meu tema hoje aqui é a Igreja 2030, temos mais informações sobre isso, e entraremos aqui no mérito hoje de uma descoberta, a WRF, como é chamada de Fraternidade Reformada Mundial, e que está à frente ali um dos nomes mais mencionados, o pastor Davi Lago, que apareceria aqui para nós como embaixador do esquema da ONU aqui no Brasil e da Agenda 2030, que todos sabem que é uma pauta anticristã. Meus propósitos aqui com esse tema e com todos que abrangem a Igreja 2030 é revelarmos esse esquema podre, sujo e imundo da ONU com a Igreja, e inclusive os membros e cooperadores desse esquema, igrejas, associações, pessoas e etc., principalmente aqui no nosso país, para a inclusão da agenda da ONU de 2030, ODS e ODM, como são as siglas dessa pauta que ela trabalha na sociedade e na igreja. Bom, meus objetivos específicos é provarmos aqui novamente a vocês a existência dessa gestão de teólogos e igrejas formados e organizados há longas e longas décadas, com a missão de padronizar o discurso teológico dentro das igrejas para uma inversão teológica bíblica, para pôr fim à ortodoxia bíblica, como também todo cristão fiel e temente à palavra de Deus, tá? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, é assustador tudo isso que a gente vem descobrindo. Mas antes de entrar aqui no mérito dessas informações, em todos os vídeos eu faço uma introdução importante e necessária para assim entender o que é nova ordem mundial, ou ter a compreensão sistêmica disso, de como surge ou como surgiu essa minoria elitizada à frente desse objetivo de querer dominar o mundo, porque isso já está em exercício. Então, biblicamente falando, e na escatologia bíblica se defende isso, que o anticristo seja um esquema histórico e sistêmico dentro de uma vista panorâmica, ou seja, é toda a história. Não aparece numa parte dela, é toda a história. Então existe um esquema de compreensão desse sistema, ordem mundial, como também compreensão das emancipações dessas ações revolucionárias, como também libertárias, que a franco-maçonaria, nome máximo dessa ordem mundial, vem representando. Então existem 4 eras de emancipações, mais a contemporânea. Ali na contemporânea já é a obra final dessa ordem mundial e obra final que será estabelecida dentro de uma era de unificações. Eu venho explicando para vocês como isso vai acontecer em outros vídeos, hoje não vai ser possível aqui. Então não há possibilidade de existir a obra final anticristo, não há possibilidade de existir obra final ONU, ou até mesmo instituições ligadas a elas, se é nessas 4 eras eles não tivessem alcançado seus objetivos. Então é muito importante entender isso. Não é do acaso, é um esquema de milênios que nós estamos tratando aqui. Então abrange a panorâmica disso. A era primitiva, operativa e especulativa, como também moderna. Mas a contemporânea, que já é a era das unificações, que eu venho tratando, maçonaria evangélica, DVD, outro DVD que eu também gravei, Era Digital, ali eu explico muita coisa sobre isso. Que na verdade o anticristo, na escatologia bíblica, também é traçado em pré-descrições, dentro de uma visão que é implícita, histórica, ideológica, como também transitória do esquema do domínio. Então eu só queria reforçar com vocês aqui essa parte que em outros vídeos do Igreja 2030 eu expliquei melhor. Dentro da fase contemporânea, que é onde a gente vai entrar com novas informações,
essa ordem mundial, essa ordem humana, elitizada, ela construiu uma estrutura supranacional, obra final de gestão, que aí entra a ONU, mais os filhotes institucionais que estão agregadas a essa instituição, sendo ela a gestão do novo paradigma do poder. É ela que vai assumir, ok? Então a ONU e essa estrutura supranacional, ela é feita de vários braços corporativos, que se estendem para a economia, para a política, para a visão social e também cultural e religiosa. Esse braço corporativo que abrange religião, ali, com ações revolucionárias de estabelecer uma religião mundial, a ONU se interessou em construir ali um braço corporativo só direcionado para o movimento protestante. Aí surge protestante e também católico, tá? Aí surge a WEA como uma etiqueta disso, Aliança Evangélica Mundial, e também a ANAI, a Associação Nacional dos Evangélicos, que é visto pela ONU, essas duas siglas, e associações, como uma rede de insurgência, rede de Miqueias, para formar parceiros e cooperadores para este fim, para colocar em prática a Agenda de 2030, que é pauta anticristã, que a ONU trata como ODS e ODM, que eu já expliquei, inclusive, o que significa essas siglas aqui. Nós vamos entrar de cabeça nessa esfera, religião. Falaremos desse braço corporativo que se estende para dentro das igrejas, ok? Poderíamos falar de outras esferas, mas o que nos interessa aqui é falar daquilo que atinge a igreja. E esse braço corporativo que a ONU ajudou, melhor dizendo, que ela ajudou a construir e agora administra, eu venho falando que é um paradoxo institucional desse esquema, ou desse sistema, que une dois pareceres, política e religião, entendeu? Ao mesmo tempo, eles trabalham juntos, política e religião. Esse paradoxo está formado assim: Roma mais CMI mais ONU, que daqui sai o Pacto de Lausanne e o controle também desses movimentos, catolicismo, protestantismo e islamismo, para quem está pesquisando. Outro aqui, sociedade, política e igreja, que daqui sai a organização daquelas três ambiguidades políticas, né, quando se misturam com a religião, a aristocrata, aquela que também é formada pela classe média, e a esquerda, que aí vem os socialistas, marxistas, etc, etc, que dentro da igreja, ou até mesmo no protestantismo, é a tal conhecida esquerda evangélica e direita evangélica, tá? Então tudo isso também está controlado por eles. Mesmo, lembra que eu falei? Mesmo que as ideologias sejam diferentes, todos eles trabalham para a ODS e ODM, trabalham para a ONU e são agentes da ONU. Outro paradoxo, Bíblia, Igreja e ONU, teologia, política e ONU. Notem vocês como que eles precisam da política dentro da igreja. Aqui, nesse paradoxo, Bíblia, Igreja e ONU, e teologia, política e ONU, tem um esquema de estruturas para-eclesiais, como também núcleos de intelectuais que eles formaram e educaram, para construir laboratórios de formação de líderes. Aí você fica ouvindo, encontro de líderes, encontro de lideranças, encontro disso para a formação de lideranças ou novas lideranças. Então eles investem pesado nesse laboratório de formação de novas lideranças para continuar condicionando a igreja a ser um instrumento de nova ordem mundial, tá? Que ali vão ser dadas disciplinas àqueles que vão ser admitidos como seus agentes educacionais, para discipular nações e também transformar culturas. Aí eu venho dizendo para vocês que a similaridade deles não é ideológica, é teológica. Por quê? Porque todos eles defendem veemente uma escatologia do novo mundo e um reino de Deus puramente materialista. Ok? Que nós temos falado aqui, que está dentro daquela descrição das nove sensibilizações do Pacto de Lausanne de 74, pela teologia da inversão desse paradigma de poder, ok? Então eu vou citar 4 importantes aqui, que inclusive o presidente da Assembleia de Deus Madureira com o Papa foi lá reforçar e assinar compromisso, lembra?
o Abner Ferreira, foi lá reforçar essas 4 aqui, que todos eles estão entremetidos a cumprir. Diálogo interreligioso e intercultural, esse ecumenismo político, tá? Segunda pauta, humanismo político e teologia do trabalho, por isso muitos são mais palestrantes, gestores e coaches do que pregadores. Terceiro, a implementação da cultura da paz e também da cidadania, que vocês veem que todos eles fazem o mesmo trabalho, por isso política, por isso cidadania, por isso transformar a profissão num chamado de Deus na sua vida, porque é por intermédio dessa profissão que você vai cumprir o reino dele, essa coisa toda aí. E quarto e última, a questão tecnológica integral, de aproximar a igreja com a ciência e também ecologia holística, tá? Que o retardado da Assembleia de Deus Madureira foi lá e descaradamente firmou com o Papa. Então existe, confirmado, uma força-tarefa dentro dessa pirâmide hierárquica da ONU de instituições e agentes que ela educou e financia para o Pacto Educativo Global, como ela se chama, a WEA, ANAI, ODS e ODM, onde esses intelectuais desse núcleo de cooperação para a Agenda 2030, com ações revolucionárias pela inversão, se destacam, grande parte deles, no movimento evangélico. Tá? Mais no evangélico, mais no protestante do que no católico. É uma coisa impressionante. Como que o protestantismo, o movimento pentecostal, neopentecostal, como que as igrejas evangélicas estão à frente de colocar em prática a escatologia do novo mundo, como também a Agenda 2030 da ONU. Então, no site da WEA, na rede de insurgência, que a ONU chama de rede de Miqueias, revela-se uma ordem de cooperadores e membros desse esquema, da Agenda 2030, que entram ali. Visão Mundial, a Unihope, Mocidade para Cristo, a Wycliffe Global Alliance, que todos vocês podem perceber que oriundos, né, do protestantismo americano. Mas tem 2 aqui que o protestantismo americano ajudou a fundar aqui no nosso país, que é a Aliança Cristã Evangélica Brasileira, que nós vamos usar hoje aqui, como também a WRF, que eu já mencionei aqui, que também entra como representante da ONU nesse país, no nosso país, a Fraternidade Reformada Mundial, ok? Então nós vamos falar de 2 aqui, que vai trazer um monte de membros e pessoas que você conhece. A Aliança Cristã Evangélica Brasileira e também a WRF, essa Fraternidade Reformada Mundial. Vamos lá? Essa Fraternidade Reformada Mundial é uma instituição ecumênica e também interdenominacional, feita de igrejas e pessoas e associações pelo mundo todo, mas aqui no nosso país ela parece formada por igrejas brasileiras e a gente vai destacar quais são. A formação dessa instituição ecumênica, a Fraternidade Reformada Mundial, ela foi aberta e inaugurada pela Presbiteriana Americana. Nota aí, Presbiteriana Americana, que não é novidade nenhuma, a Presbiteriana está metida com isso, porque a gente sabe que ela é do Pacto Lausanne. Presbiteriana Americana, a Presbiteriana do México e a Presbiteriana também do Brasil. Aonde aparecem nomes aqui para nós aqui, nesse país, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos e o profeta dos sacerdotes, o Paulo Júnior, tá? Que obviamente são pertencentes à cúpula da Presbiteriana. E a Presbiteriana, que por si é uma das instituições à frente da inauguração de um dos nomes, Fraternidade Reformada Mundial, que é uma das colunas da WA aqui nesse país, caramba. Então o que esses caras têm a ver com isso tudo? Eles têm tudo. E ainda acham ainda que grande parte daqueles que acreditam neles são idiotas. Porque todos eles sabem o que eu vou falar aqui. Então a igreja presbiteriana, toda ela, toda a sua cúpula, todo o seu conselho está comprometido com a ONU e com todo esse histórico de insurgência ou até mesmo de inclusão da inversão teológica. Mas vamos lá. Vamos lá. Essa instituição ecumênica fundada pela Presbiteriana
em 1994, ela leva o dever e a responsabilidade de colocar em prática o Pacto Educativo Global. Quais eram as metas? Vamos lá? Diálogo interreligioso e intercultural, humanismo político e teologia do trabalho mais gestão, cultura da paz e cidadania e tecnologia integral, como também ecologia holística. Ok? É aí que você pega a maioria desses desgraçados. Comprometimento institucional e teológico. É o que nós estamos trabalhando aqui. E eu quero ver alguma dessa sementinha do mal querer dizer que eu estou inventando aqui. Eu quero ver, então, eu vou deixar claro para vocês que na descrição vão entrar todos os links, porque está no site da WEA tudo que eu vou falar aqui. Tá? Quais são os membros denominacionais da Fraternidade Reformada Mundial, que é um dos braços corporativos da WEA aqui nesse país, da Rede de Miqueias, da ONU, do Anticristo. Tá? Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo ela uma das fundadoras desse sistema fraterno da WEA, Igreja Presbiteriana Paulista, Igreja Presbiteriana Barra Funda, que deve estar muito funda mesmo. Está sendo citado no site da WEA como membros denominacionais, membros de organizações conhecidas por você, que nós fizemos questão aqui de apresentar, que está no site da WEA. Editora Fiel, Universidade Mackenzie, que aparece em tudo aqui. Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, e Seminário Martin Brusser, que entram como membros de organizações mais conhecidas aqui no nosso país. Membros individuais, citados no site pela Fraternidade, pela WEA, na coluna da Fraternidade Reformada Mundial. Membros individuais da WRF. Franklin Ferreira, que outro dia eu falei desse cara aqui, agora você entende porque ele acredita que o chamado do cristão é a profissão. E Augustus Nicodemos Lopes, por isso que ele queria muito mesmo que todos os cristãos fossem políticos e estivessem na carreira política. Augustus Nicodemos Lopes. Tá? Eles estão citados como agentes da inversão. Ah, pelo amor de Deus, ainda tem gente que acredita que o discurso moralista desse cara serve alguma coisa para a igreja. Vamos lá. Que aí o pastor já começa a ter uma certa convulsão. Né? Eu, particularmente, não é emoção, é indignação. Como que a sociedade religiosa não consegue enxergar uma coisa dessa? Que com pouco puxando aqui já vem tudo isso. Aí entra no site a descrição daqueles que fazem parte da diretoria. Dá uma olhada nisso aqui. Dr. Davi Charles Gomes entra como diretor internacional da WRF, Fraternidade Reformada Mundial, braço corporativo da WA aqui no nosso país. O Dr. Davi, ele é pastor da Presbiteriana Paulistana e chanceler da Universidade Mackenzie. É tudo irmão da mesma causa. Dr. Solano Portela, diretor financeiro da Universidade Mackenzie, de novo, também Mackenzie. Outro diretor, Dr. Antônio Cabreira, que aparece aqui para nós com carreira política, mas também conselheiro deliberativo da Mackenzie. Outra Mackenzie aqui. Outra repartição da Mackenzie, né? Também é diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, e membro e fundador também da Associação Cristãos na Ciência, entendeu? Cumprindo a pauta. E também defensor da teologia Fé e Trabalho. O doutor Antônio Cabreira, ele está, dos que eu falei até agora na diretoria, ligado intensificamente na WA, como também no movimento Lausanne Brasil. Tá? Todos aqui são, mas esse aqui está mais ainda especificado pelos sites e pelas informações. Um outro nome que aparece na diretoria aqui do braço corporativo da ONU, WA mais Fraternidade Reformada Mundial, é o pastor Davi Lago. Esse aqui nós vamos ter um jeitinho especial para falar dele. Porque ele, de todos que eu falei até agora, ele é o nome que mais aparece no movimento evangélico, ou seja, dos agentes
que mais está ali dedicado a formar lideranças ou tocar o esquema da ONU com o protestantismo e os movimentos neopentecostais. O pastor Davi Lago, que é membro do conselho diretor da AWA aqui no Brasil, pela Aliança Cristã Evangélica Brasileira. Entre as duas agora, as duas pinças, né? Aqui no nosso país, sendo representada por esse cara só. Pastor Davi Lago, guarda o nome dele. Além de membro do conselho e diretoria da AWA aqui no Brasil, mais Aliança Cristã Evangélica Brasileira, ele também é capelão da primeira Igreja Batista aqui de São Paulo, capelão que já quer dizer que ele é grão-mestre mesmo, tá? Da primeira Igreja Batista aqui de São Paulo, foi co-pastor da Igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Linhares, que já participou, inclusive, do podcast da AWA, o amigão do Silas Malafaia, tá? O pastor Davi Lago, que além de capelão da primeira Igreja Batista de São Paulo, membro do Conselho de Diretoria da AWA aqui no Brasil, ele também é embaixador da Visão Mundial Brasil, mesma instituição que a AWA governa. Também é parte do corpo docente da ANAJURI, Juristas Cristãos. A ANAJURI que está ligada à esquerda e até chegou a fazer monografias em defesa ao Islã e também a desejar ali que os judeus perdessem a autonomia do controle administrativo e político da própria Jerusalém, tá? Porque isso eu tenho arquivado, inclusive. Então, ou seja, é aquela ambiguidade que eu tratei com vocês lá. A ANAJURI, que também é vista como movimento e programa de treinamento para cristãos servir a Cristo na vida pública. E ali dentro da ANAJURI, mais Davi Lago, também estão as ministras Damaris, que é direita, você vê? Damaris Alves, a maluca lá. E o pastor e deputado Silas Câmara. Para você ver que tudo, né, tudo se organiza. O pastor Davi Lago também é conselheiro deliberativo da IBDR, junto com o Franklin Ferreira, de novo o nome dele. Davi Lago também é diretor do Instituto Não Aceito Corrupção, na forma como o mundo realiza negócios. O critério ESG, que é uma sigla usada diretamente pela ONU, na pauta de 2030 mais ODS. Davi Lago também representa o movimento Global Shapers, por Klaus Schwab, que nós denunciamos aqui no Verdade de 10 Minutos, mais Fórum Econômico Mundial, que é a recrutação de jovens engajados com o grande reset depois da pandemia. Lembra que esse grande reset já é a troca do poder, como eu venho explicando para vocês, é o fim da era republicana para o início da ordem mundial. O Davi Lago também que está engajado e comprometido com a ONG World, de Augusto Júnior, mais uma sigla que também ele trabalha, recrutamento e influência. O Descende, da Jocum, da qual ele também está trabalhando com as mesmas pautas, e a Descende da Jocum é vista aqui dentro do que eu estou tratando, uma das vertentes. Inclusive a gente já denunciou pelo canal Verdade de 10 Minutos. Uma outra vertente desse pastor Davi Lago, que ele trabalha discipulado e influências, a Jesus Cope, de Douglas Gonçalves, a Sociedade Bíblica do Brasil, a Associação Cristãos e Ciência, que fizeram um encontro, não sei se é isso aí, que Ademar Campos esteve presente, Zé Bruno também, com objetivos da pauta Fé e Trabalho que está na ODS e ODM da ONU. Então notem vocês que você vai entender quem são os comprometidos ou identificar quem são os cooperadores pelo comprometimento institucional e também pelo comprometimento teológico, ou seja, pelo padrão, né, dessas defesas ou objetivos a serem alcançados pela igreja, ou missão da qual eles devam cumprir. Agora, o pastor Davi Lago, eu queria dar aqui uma atenção a vocês, que tudo que eu falei aqui representa ele, sendo ele um agente da ONU, da WEA, aqui no Brasil, e com todas estas representações e deveres e responsabilidades, porque esse cara faz muita coisa aqui, né? Esse camarada, ele está
em todo lugar, ele aparece do lado de tudo quanto é pastor e igreja conhecida. Então ele já esteve praticamente quase em todas as denominações de igrejas evangélicas e geralmente em eventos de igrejas onde se encontram jovens e liderança e pastores. Essa coisa toda de formar liderança. Ele já passou pela Assembleia de Deus Madureira, já esteve na Batista, Batista da Lagoinha, Batista Central, Batista Nações Unidas, já tem até um nome predestinado já. Já passou pela Presbiteriana, recentemente esteve com Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, o pastor Jeremias, que esteve na Missão Integral e também faz parte da Aliança Evangélica Brasileira, que pessoalmente eu não conheço ele, mas parece que ele é conhecido no meio. Também teve passagem pela Comunidade da Graça, da família Bezerra, pela Quadrangular, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC do Silas Malafaia, em um encontro de jovens em 2017, e no ano passado, em 2021, o Davi Lago esteve pregando na Igreja ADVEC do Silas, Igreja ADVEC Taquara, liderada pelo Silas Malafaia Filho. Esteve lá fazendo a sua palestra de formação de líderes para a ONU. Né? Ele também apareceu na RIT TV, na Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.X. Soares, para lançar o seu livro Brasil Polifônico. Também passou pela Igreja Pentecostal Deus é Amor, que foi o último vídeo que eu acredito que eu devo ter gravado com vocês, no evento Conexão Mesa. Passou também pela Igreja Profetizando as Nações, da Fernanda Brum e do Emerson Pinheiro. Não preciso falar nada, a mocinha da pipoca lá. A Igreja Batista da Água Branca, a IBAB do Ed René Kives. Notem vocês, liga direita e esquerda, evangélica. E também passou pela Igreja Apostólica Fonte da Vida, do apóstolo César Augusto e Fábio Souza, onde recentemente também participou do Fórum Cristão de Governo. Então, senhores, não precisa falar mais nada, né? Então, nós estamos trabalhando aqui a exposição do que se confirma, do envolvimento e comprometimento institucional, como também teológico. E como eu disse para vocês no início do vídeo, meus objetivos aqui era realmente trabalhar a exposição dessa força-tarefa dentro da igreja protestante também, evangélica e também pentecostal, que surge da pirâmide hierárquica da ONU, com os objetivos de cooperar pelo esquema de uma visão mundial, então, de uma educação mundial, de uma religião mundial, de levar o pacto educativo global com aquelas 4 metas que o pastor eu já havia especificado para vocês aqui, tá? Então, os links vão ser colocados abaixo para vocês poderem fazer a pesquisa de vocês, e aí esse sentimento de pastor sobra quem? Ninguém. Qual a igreja que poderia não estar metida nisso? Todas estão. É uma rede. É uma rede de igrejas que a ONU controla. É uma rede de intelectuais que ela formou, financiou, financia e educou. E que vocês precisam assumir que isso está acontecendo, caramba. E parar de se comportar assim, de maneira ingênua. Mas será? Como pode? Será isso ou aquilo? Senhores, vamos escutar o que esses caras estão discursando, vamos ouvir o que eles estão pregando, o que eles estão defendendo, os seus comprometimentos são sérios. Tem uns aí que na abrir da boca você já sabe identificar que ele é um agente da ONU, nítido. Agora, de olho voltado para esse Davi Lago, guarda o nome dele, pastor Davi Lago, tá? Porque esse cara aqui, nós chegamos à conclusão que ele está representando a frente disso, de formar agora, nesse exato momento, reforçar e formar quem será a liderança religiosa das pautas que a ONU, obviamente, definiu atingir até 2030, que toda ela é liberal ao extremo e anticristã. Deus abençoe os senhores, espero no meu bom Jesus ter colaborado com essas informações, e se alguém aí nos comentários disser, pastor, por isso que eu não vou à igreja, você está errado, você precisa exercer esse ministério, e não importa onde seja, você não pode se ocultar do dever, desse chamado, como eu estou exercendo com você aqui, e poderia nesse momento estar pensando dessa maneira como você. Vamos largar tudo e vamos esperar a vinda de Jesus, e não fazer nada por isso. Não, tudo que estiver ao nosso alcance,
para poder trabalhar essas exposições e como também assessorar e acolher aqueles que queiram ser crentes de verdade nesses dias, nós vamos fazer, entendeu? Dentro das minhas limitações e das minhas condições, eu tenho tentado, dentro do ministério que o Senhor me colocou com os irmãos que Ele me confiou, tentar interceder e fazer alguma coisa pelas almas. Vocês sabem que esse canal aqui, como todos que eu represento, nós não pedimos nada, não exigimos nada, é um trabalho inteiramente doutrinário e informativo. Para que você realmente possa agregar esse conhecimento que não seja controlado por ações corporativas e anticristãs, um conhecimento, um pensamento livre e subjugado pelas Escrituras, que a gente tem aquela realização. Todos nós temos uma realização similar. Vemos, assistimos e testemunhamos as profecias do nosso Senhor se cumprir e da maneira como Ele falou acontecer diante dos nossos olhos. O anticristo, ele é evangélico, um termo deles. O anticristo saiu do cristianismo. O anticristo é protestante tão igual quanto católico. E infelizmente, dói para sabermos, né? Eu falo até por mim, de que saí de lá. Estava sendo enganados por eles. Já fui protestante, já fui pertencente a essas igrejas da rede. O Senhor me tirou aos 19, 20 anos de idade, dentro de uma experiência individual, fui resgatado, aonde passei exatamente a entender e compreender tudo o que eu estou falando aqui. Então são uma caminhada de bastante anos que eu só tenho a agradecer ao meu Senhor por hoje poder ter esse privilégio de honrá-lo da maneira como eu estou fazendo aqui e dentro dessa igreja que Ele me colocou para ajudar você e todos aqueles que, obviamente, de repente podem estar até chegando agora, ainda fazem parte dessa rede, né? Para realmente serem resgatados como eu fui e serem bons cristãos nesses últimos tempos, nesses últimos dias, agirem da maneira como o Senhor testemunhou, serem exemplo, serem luz, cura e libertação para todo esse esquema sujo, imundo, que está sendo exposto aqui. Então, que esse sentimento de fracasso, de comprometimento e corrupção dentro das igrejas não afete você, não te desestimule, não te rebaixe. Pelo contrário, que isso te anime, te levante mais ainda a ser um porta-voz dessas verdades nesses últimos tempos. Esse é o nosso vínculo, a unanimidade nossa que é o pensamento cristão e as verdades que surgem e os fatos que surgem como cumprimento das pré-ordenações do nosso Senhor. Um abraço forte a todos vocês, fiquem na paz de Jesus, Maranata, porque Ele está voltando e os sinais confirmam isso. Se vier mais novidade, vamos compartilhar com você. Deus abençoe, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Maranata.